Olá, Karina. Olá, Maria. Eu queria começar pedindo que vocês talvez se apresentem e falem um pouco mais sobre os projetos que vocês têm e a gente vai conversando durante a live, né? Haverá muita oportunidade de a gente continuar te conhecendo vocês melhor. Eu quero começar com a Karina. Karina, tá na ordem. Olá, boa tarde, Mari. Tudo bem, gata? Boa Boa tarde, tarde, Mariana. boa tarde, Jorge. Boa Boa tarde, tarde. pessoal do chat também. Eu sou Karina, né? Tenho, assim, né? Sou pedagoga, trabalho com formação de professores e sou especialista em educação infantil, né? E sou ateia, feminista, anarquista há um bom tempo, né? E nessa trajetória aí dentro do ateísmo, né? Aí eu me coloco como uma ativista anticlerical, já que, né, pelas ações que eu tenho dentro do movimento, desse movimento, né? Faço parte do Encontro de Ateus e Agnósticos da Paraíba, dessa organização. Esse ano vai ser o 20º, se eu não me engano, o 29º encontro, né? Porque é muita coisa na mente, eu esqueço algumas coisas. Sou administradora da página Ateu com Orgulho, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E a gente não tem Facebook, mas a gente começou no Face, era uma galera, aí foi afunilando e terminou eu sozinha, né? Dando conta da página. Mas é isso. E tenho alguns projetos paralelos, assim, com a Mari, por exemplo, a gente tem um blog, a gente escreve, a gente lê, faz leituras compartilhadas e comentadas sobre livros de mulheres que também, algumas são ateias, outras não, mas que são feministas, que têm alguma relevância, e justamente para isso, assim, para falar sobre mulheres que geralmente são apagadas na história, né? E Karina, só um momento. Você comentou uma palavra que eu acho importante a gente definir. Você falou que como é que é a palavra? Você falou uma palavra difícil. Eu sou clericana, anticlericana? Como é que é a palavra que você falou? anticlerical, Anticlerical. O que significa, por favor? dentro do anarquismo, né, é o movimento, vamos dizer assim, ateísta, né? Só que o movimento ateísta dentro desse movimento anticlerical não é só apenas pessoas que são descrentes. Aí isso é toda pessoa que vai contra a instituição religiosa e entende essa dominação e essa hierarquização como algo que vai ser maléfica, né, para nosso Mas seria desenvolvimento. Perdão, mas seria porque tem o antiteísta. Seria o antiteísta ou não? Ou tem uma diferença? Não, tem diferença. O Poderia talvez falar um pouco? anticlericalismo ele vai ser anti ou contra justamente essa hierarquização da religião. Né? É um Então seria anticlericalismo, é um possível. anticlero, inicia-se sendo um anticlero, porque a igreja que era predominante, né, no século XIX é a católica. Então, hoje a gente usa a palavra, mas aí é justamente contra essa hierarquização, essa questão de classes dentro do movimento religioso, né? Mas então, o anticlericano, ele pode ser religioso? Ou seja, pode ter um caso de um Pode, é, anticlericano que é religioso, mas é anticlericano? Ou não é isso mesmo, né? Pode. anticlerical, é. Anticlerical. Sim, dentro do movimento anticlerical existiam pessoas que eram religiosas, só que entendendo a religião como algo particular, não como institucional ou algo impositivo para outras pessoas. Então, se você. Eu vou falar mais sobre isso durante a live, mas se a gente fosse pensar em aliados, os anticlerical seriam aliados do ateu, né? Se a gente for Sim, pensar em quem são nossos aliados. sim. Perfeito. Eu vou deixar a Mari falar um pouco, mas a gente vai ter muito espaço para falar durante a live inteira. Mari, por favor. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Jorge. Obrigada pelo convite, né? Que Eu bom que agradeço. teve esse convite. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo, o pessoal do chat que está aqui se manifestando. Acho massa isso, a interação de vocês. Deixa eu ver o que eu posso falar, né, sobre mim. Tão difícil essa parte, né? Falar sobre É, Não, mas a gente vai ter escolher, espaço. A gente vai ter. escolher quem falar. Mas a gente vai ter espaço durante a live para ir falando. É só para ter uma ideia mesmo. Quem que é você, o que, que Tá, você faz. A gente vai continuar. fazer o resumo do resumo. Meu nome é Mariângela, né? Mas pode chamar de Mari. Aí eu tenho um canal no YouTube
Mari Campos, né? Que é o meu nome mesmo, porque lá eu falo Tá na sobre tantas descrição, né? coisas. Quem quiser o canal dela tá na descrição do vídeo, só vocês apertarem lá na descrição. Uhum. E aí eu falo sobre tantas coisas lá no meu canal que aí fica difícil escolher. Ficou difícil escolher um nome, eu coloquei o meu mesmo. Que aí, o que eu faço, né? Geralmente, eu comecei esse meu canal em 2011 e comecei só falando sobre música, né? Porque eu sou da área da música, sou professora de música, especificamente de canto, sou educadora musical, né? Comecei falando sobre isso. E aí depois eu fui trazendo as minhas bandeiras, né? Feminismo, ateísmo e tudo mais. Anarquismo, né? Minhas visões políticas, minhas críticas, e por aí vai, né? Tanta coisa. Mas assim, o que é importante? Acho que é importante vocês saberem também que eu sou de uma família católica, né? Mãe me ensinou a ser católica, eu falo daqui do Rio Grande do Norte, Natal, moro na capital, né, Natal. E, enfim, a igreja que eu aprendi a vivenciar, né, na infância, adolescência e parte da fase adulta, foi a católica, depois a renovação, que é uma parte da igreja católica um pouco mais, entre muitas aspas, renovada. Só que não, né? Parece mais uma seita, na verdade. Mas aí, enfim, só para vocês terem um pouco do contexto, né, de quem eu sou, do que eu tenho feito e um pouco do meu passado, né, para entender de onde eu vim e onde eu tô, né. E aí a gente tá fazendo um movimento, tentando fazer, né, no qual eu e Karina também fazemos parte, que é uma associação agnóstica e ateísta, né. A gente tá tentando organizar e fazer parte disso. É muito difícil, mas enfim, estamos juntas tentando trabalhar nesse campo em comum, né? Do ateísmo no Brasil. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Mari veio da igreja católica, depois passou por um processo de transição em uma igreja que seria, entre aspas, reformada, mas só conversa, pelo que eu entendi, a conversa fiada. E no caso da Karina, você veio de quê? Você veio também de uma igreja, seu passado? Assim, minha família não tinha religião, assim, era católica não praticante, então na minha primeira Nominal, né? infância... Tipo um católico nominal, né? Justo. Na minha primeira infância, eu não tive influência nenhuma de religião, né? Então isso me fez uma pessoa questionadora, eu lia muito, eu sempre li muito, assim, sempre foi estimulado isso na minha casa. Aí depois, na segunda infância, quando eu completo 8 anos, aí minha família, né, se transforma mormon, assim, se batiza na igreja dos mormons. Aí eu fico de 8 a 15, 16, dentro da igreja dos mormons, mas, assim, sempre que muito questionadora, né, sempre muito... Tentei me encaixar, tentei entender, né, aquilo ali, mas eu não via sentido. Então, eu acho que eu sempre fui ateia, né? Tive altos e baixos, assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito descrente, então foi isso. E quando eu conheço o anarquismo, aí isso também vira a chave, assim. São as santas das últimas. Mas é interessante essa história do mormo, né, dos mormons, é que tem uma ateísta muito famosa, a Júlia, né, ela tem um vídeo lá no meu canal que ela comenta isso, que ela conversou com os mormons, ela achou engraçado que os mormons não acham que as mulheres podem pensar, e ela falou, ela tentou convencer os mormons de que, mas a mulher vai ter tempo para pensar? Não. Segundo eles, a mulher só tem tempo para reproduzir, né? Foi o caso da igreja do mormon também, ou só dela? Que ela chegou a... Não, assim, na igreja, eu não sei qual foi... Porque assim, a igreja do mormon é complexa, bem complicada mesmo, tem umas falas extremamente misóginas e racistas durante a história dela. Hoje, com a moda, né, para ter capilaridade, vamos dizer assim, né, e entrar em todo o canto, eles precisam mudar esse discurso. Então, existe, sim, uma submissão da mulher, assim, existe a mulher virtuosa, né, existe toda uma construção, mas, assim, eles não vão falar abertamente isso mais, sabe? Assim, você não deve estudar, deve ficar em casa, eles não estimulam mais isso, assim, como diretamente, entende? No discurso velado, você vai, né? Porque a própria escritura vai dizer isso, né? Então, a literatura religiosa já fala isso, né? Que a mulher é submissa, que ela deve... Então, assim,
intrinsecamente vai estar esse discurso, né, em todas elas.